Bem-vindos ao curso completo de Pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje estou aqui para trazer mais um exemplo de plano de aula. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, hoje eu estou trazendo um exemplo de plano de aula, disciplina História para a turma de 4º ano do ensino fundamental. E o tema deste plano de aula é as migrações e a ocupação do território brasileiro. Turma de 4º ano, disciplina História. E na introdução temos: ao falar com os alunos a respeito da migração e da ocupação do território brasileiro, reforçamos uma postura reflexiva a respeito do processo de colonização e como ocorreu a miscigenação entre os dois povos, indígenas e portugueses, e o encontro dessas duas culturas. Nos objetivos: identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e espaços, avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino e analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. No conteúdo programático, compreender os processos migratórios para a formação do Brasil, apontar os fluxos migratórios para o Brasil ao longo da história, explicar sua herança cultural, língua, valores, costumes e etc., relacionados aos acontecimentos ao longo da história, identificar os diversos fluxos migratórios, sua cronologia e os motivos da migração para o Brasil, reconhecendo, enfim, a multiplicidade étnica da sociedade, e na atividade no caderno, copiar o conteúdo se necessário e responder ao questionário elaborado pelo professor relacionado ao tema abordado na aula. Materiais utilizados: texto, livro ou slide que fale sobre a migração dos portugueses e a colonização, imagens que retratem acontecimentos históricos do período da colonização, caderno, lápis e borracha. Na metodologia: o professor irá iniciar a aula falando sobre o território brasileiro e sobre as influências que sofremos em decorrência da colonização. Para tornar o assunto mais atrativo, o professor pode elaborar um slide com imagens que demonstrem acontecimentos durante o período da colonização ou usar um livro ou texto que fale sobre o assunto deste plano de aula. O professor irá também abordar sobre os motivos pelos quais os portugueses migraram para o Brasil e quais os interesses nas terras brasileiras, invadindo e colonizando para conquistar as riquezas e bens. Após falar sobre o território brasileiro e a colonização, o professor irá falar sobre os reflexos e influências que sofremos em decorrência da migração e colonização do Brasil. Além disso, o professor irá abordar sobre a aquisição de nossa herança cultural, como língua, valores e costumes, que são relacionados aos acontecimentos ao longo da história. Para finalizar, o professor irá propor que os alunos copiem o slide ou o texto que o professor usou como objeto de estudo na aula. E logo em seguida, os alunos irão responder ao questionário elaborado pelo professor. Observação: fica a critério do professor elaborar as questões de acordo com o slide ou texto que ele utilizou na aula. Na avaliação: a avaliação acontecerá mediante observação da participação e envolvimento dos alunos na realização das atividades. O professor irá avaliar nas crianças alguns critérios como a participação dos alunos em meio à apresentação do tipo de texto e a conversa sobre o assunto em questão, a interação dos alunos e a exposição de suas ideias frente ao tema proposto, quais conhecimentos a respeito do assunto eles possuem, quais dúvidas eles apresentam a respeito do tema
E qual o ponto de vista dos alunos após falar sobre as migrações e a ocupação do território brasileiro? Observações. Além de todos esses fatores analisados, temos em mente que todas as atividades propostas neste plano de aula contribuem para que as crianças interajam entre si, se socializando e que pensem e reflitam sobre questões do cotidiano. E este foi o exemplo de plano de aula. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que encaminha para o site, onde vocês poderão fazer o download deste plano de aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.